Neemias, capítulo 1. Vocação de Neemias, sua missão em Judá. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Casleu, no 20º ano, quando me encontrava na cidade de Susa, chegou Anani, um dos meus irmãos, com homens de Judá. Interroguei-os sobre os judeus libertados que tinham sobrevivido ao cativeiro e sobre Jerusalém. Responderam-me: os sobreviventes do cativeiro, que estão lá na província, vivem em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém estão em ruínas, e suas portas foram incendiadas. Ouvindo essas palavras, sentei-me e chorei. Fiquei de luto vários dias, jejuando e orando diante do Deus do céu. E eu disse: Yahvé, Deus do céu, o Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e observam seus mandamentos. Que teus ouvidos estejam atentos e teus olhos abertos, para ouvir a prece do teu servo. Dia e noite eu te suplico em favor dos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel que cometemos contra ti. Pecamos eu e a casa de meu pai. Procedemos muito mal para contigo, não observando os mandamentos, estatutos e normas que havias prescrito a Moisés, teu servo. Lembra-te, porém, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Se fordes infiéis, dispersai-vos-ei entre as nações. Mas se voltardes a mim, observando os meus mandamentos e pondo-os em prática, mesmo que vossos exilados se achassem nos confins do céu, e eu os reuniria e reconduziria ao lugar que escolhi para nele fazer habitar meu nome. Eles são teus servos e teu povo que resgataste por teu grande poder e pela força de teu braço. Senhor, que teus ouvidos estejam atentos à prece do teu servo, à prece dos teus servos que se comprazem no temor do teu nome. Concede, eu te suplico, o bom êxito a teu servo e faze-o ganhar a benevolência deste homem. Eu era então copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, sendo eu o encarregado do vinho, peguei-o, ofereci-o ao rei. Antes eu nunca tinha estado triste. Por isso o rei me disse: por que estás com fisionomia triste? Não estás doente? Não, certamente é teu coração que está aflito. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste quando está em ruínas a cidade onde estão os túmulos de meus pais e suas portas devoradas pelo fogo? E o rei me disse: então que desejas? Invoquei o Deus do céu e respondi ao rei: se apraz ao rei e se está satisfeito com teu servo, deixa-me ir para Judá, para a cidade santa onde jazem meus pais, a fim de que possa reconstruí-la. O rei perguntou-me quando a rainha estava sentada a seu lado: até quando durará a tua viagem? Quando voltarás? Marquei-lhe uma data que convinha ao rei, e ele me autorizou a partir. Eu disse ainda ao rei: se parecer bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores da Transeufratênia, a fim de que me deixem passar até que chegue a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda do Parque Real, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que vou morar. O rei me concedeu, pois a mão benévola do meu Deus estava sobre mim. Fui, pois, ter com os governadores da Transeufratênia e entreguei-lhes as cartas do rei. O rei me mandara escolta por oficiais do exército e cavaleiros. Quando Sanabalate,
o Horonita, e Tobias, o funcionário amonita, foram informados disso, mostraram-se muito aborrecidos pelo fato de ter chegado alguém para trabalhar em benefício dos filhos de Israel. Decisão de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Chegando a Jerusalém, lá permaneci 3 dias. Depois levantei-me de noite, acompanhado de alguns homens, sem ter revelado a ninguém o que meu Deus me havia inspirado fazer por Jerusalém, e sem ter comigo outro animal senão minha própria montaria. Saí, pois, à noite pela porta do vale, dirigi-me à fonte do dragão e depois à porta do esterco. Inspecionei a muralha de Jerusalém, onde havia brechas e cujas portas tinham sido incendiadas. Prossegui meu caminho rumo à porta da fonte e à piscina do rei, e não encontrei mais passagem para o animal que cavalgava. Por isso fui subindo de noite pela torrente, sempre observando as muralhas, e entrei pela porta do vale. Assim voltei, sem que os conselheiros soubessem aonde eu tinha ido, nem o que fizera. Até então nada tinha comunicado aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos outros responsáveis. Disse-lhes então: estais vendo a situação miserável em que estamos? Jerusalém é só ruínas, suas portas foram devoradas pelo fogo. Vide, reconstruamos as muralhas de Jerusalém, e não seremos mais objeto de insulto. E lhes expus com a mão benfazeja de Deus tinha estado sobre mim, narrando-lhes também as palavras que o rei me havia dirigido. Levantemo-nos, exclamaram, e ponhamos mãos à obra. E lançaram-se com coragem a este belo empreendimento. Ao saber disso, Sanabalade, o Eronita, Tobias, o funcionário amonita, e Gossém, o árabe, zombaram de nós e olharam-nos com desprezo, dizendo: que é que estáis fazendo? Uma revolta contra o rei? Mas respondi-lhes nestes termos: é o Deus do céu que nos fará triunfar. Nós, seus servos, vamos começar a construir. Quanto a vós, não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Capítulo 3. Os voluntários para a reconstrução. Eliasibe, o sumo sacerdote, e seus irmãos, os sacerdotes, puseram-se a trabalhar e construíram a porta das ovelhas. Fizeram as vigas, fixaram os batentes, as fechaduras e as trancas, e continuaram até a torre do Sem e até a torre de Ananel. Junto deles, o povo de Jericó trabalhou na construção, e mais adiante, Zacu, filho de Imri, os filhos de Asená, construíram a porta dos peixes, fizeram as vigas, fixaram os batentes, as fechaduras e as trancas. Junto deles fez a restauração. Meremote, filho de Urias, filho de Acus, junto dele trabalhou Mozalã, filho de Barraquias, filho de Mesezebel, mas, além, trabalhou Sadoc, filho de Bana. Junto dele trabalhou na restauração o povo de Teco, mas os seus notáveis se recusaram a submeter-se ao serviço de seus senhores. Quanto à porta do bairro novo, Joiada, filho de Fazer, o Mosolã, filho de Bezodias, a restauraram. Fizeram as vigas, fixaram os batentes, as fechaduras e as trancas. Ao lado deles, restauraram Meltias de Gabaon e Jadon de Meronote, bem como o povo de Gabaon e de Masfa, à custa do governador da Transefrotênia. Junto deles restaurou Osiel, membro da corporação dos ourives. E mais além, restaurou Ananias, da corporação dos perfumistas. Eles reforçavam Jerusalém até a muralha larga. Junto deles restaurou Refaías, filho de U, chefe da metade do distrito de Jerusalém. Ao lado trabalhava Gedaías, filho de
Aromaf, defronte de sua casa. Ao lado dele trabalhou Atus, filho de Azebonias. Melquias, filho de Herem, e Azub, filho de Fat-Moabe, reconstruíram o setor seguinte até a Torre dos Fornos. Junto deles restaurou Selum, filho de Aloés, chefe da metade do distrito de Jerusalém, trabalhando ele e seus filhos. Anu e os habitantes de Zanoé restauraram a porta do vale. Construíram-na, puseram-lhe os batentes, as fechaduras e as trancas, e refizeram 1000 covados de muro até a porta do esterco. Melquias, filho de Recabe, chefe do distrito de Bet-Acarém, restaurou a porta do esterco junto com seus filhos. Fixou seus batentes, suas fechaduras e trancas. Selum, filho de Corrosa, chefe do distrito de Masso, restaurou a porta da fonte, construiu-a, cobriu-a, fixou seus batentes, suas fechaduras e trancas. Reconstruiu também o muro da piscina de Siloé, ao lado do jardim do rei, até a escada que desce da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Asboque, chefe da metade do distrito de Bet-Zur, fez restauração até defronte dos túmulos de Davi, até a cisterna construída e até a casa dos heróis. Depois deles trabalharam os levitas. Reum, filho de Bani, ao lado dele restaurou Asabias, chefe da metade do distrito de Sela, para seu distrito. Junto a ele restauraram seus irmãos Benuí, filho de Enadad, chefe da metade do distrito de Sela. Depois dele, Azé, filho de Jesua, chefe de Massa, restaurou um outro setor defronte da subida do Arsenal, na esquina. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reconstruiu outro setor, desde a esquina até a porta da casa de Eliasib, o sumo sacerdote. Depois dele, Maremote, filho de Urias, filho de Acós, restaurou outro setor, desde a entrada da casa de Eliasib até sua extremidade. Depois dele, trabalharam na restauração os sacerdotes que moravam na planície. Depois deles, Benjamim e Azub restauraram diante de suas casas. Depois deles, Azarias, filho de Masias, filho de Ananias, restaurou o lado da sua casa. Depois dele, Benuí, filho de Enadad, restaurou um outro setor, desde a casa de Azarias até a esquina e ao ângulo. Depois dele, Falel, filho de Ozi, restaurou em frente à esquina e a torre que sobressai acima do palácio real superior e está situada no pátio do cárcere. Depois dele, Fadaías, filho de Faroz, restaurou até defronte da porta das águas, ao oriente, e até a torre que sobressai. Depois dele, o povo de Tecoa restaurou um outro setor em frente da grande torre que sobressai até o muro de Ofel. A partir da porta dos cavalos, os sacerdotes trabalharam nas restaurações, cada um em frente de sua casa. Depois deles, Sadoc, filho de Emé, restaurou diante de sua casa. Depois dele, restaurou Semaías, filho de Sequenias, guardião da porta do oriente. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anu, sexto filho de Selef, restauraram outro setor. Depois dele, Mossolam, filho de Baraquias, restaurou diante de seu aposento. Depois dele, Melquias, da corporação dos ourives, restaurou até a morada dos doados e dos comerciantes, em frente da porta do vigia, até a sala alta do ângulo, e entre a sala alta do ângulo e a porta das ovelhas. Restauraram os ourives e os comerciantes. Reações dos inimigos dos judeus. Logo que Sanabalate soube que estávamos reconstruindo as muralhas, encolerizou-se e mostrou-se muito irritado.
escarneceu dos judeus e exclamou diante de seus irmãos e diante da aristocracia da Samaria: que estão fazendo esses pobres judeus? Vão desistir? O sacrificar? O terminar num dia? Farão reviver essas pedras tiradas de montões de escombros e já calcinadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, disse: isso que eles estão construindo, se uma raposa subir aí, derrubará sua muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, como somos desprezados. Faze recair sobre insultos sobre sua cabeça. Entrega-os ao desprezo numa terra de escravidão. Não perdoe seus pecados e que sua iniquidade e seu pecado não sejam cancelados diante de ti, pois se ofenderam os construtores. Ora, construímos a muralha que foi restaurada por completo, até meia altura. O povo trabalhava de bom coração. A gente vai dar uma pausa aqui e continua no próximo.